competição com produtos diferenciados. Para entendermos os mercados de competição monopolística, precisamos antes considerar as decisões com que se depara uma empresa individual. Em seguida, examinamos o que acontece no longo prazo, conforme as empresas entram no mercado e saem dele, lembrando que a entrada e a saída de empresas na competição monopolística é fácil, não existem barreiras a esse movimento. Então, comparamos o equilíbrio sobre a competição monopolística com o equilíbrio sobre a competição perfeita que examinamos lá no capítulo 14. Mais uma vez, se tiver dúvidas, entre na videoaula acerca do capítulo 14 e assista novamente para fixar bastante quais são as características da competição perfeita. Por fim, vemos se o resultado em um mercado de competição monopolística é desejável do ponto de vista da sociedade como um todo. Então vamos lá. A empresa monopolisticamente competitiva no curto prazo. Cada empresa presente em um mercado monopolisticamente competitivo se assemelha de diversas maneiras a um monopólio. Como seu produto se diferencia dos oferecidos por outras empresas, a empresa monopolisticamente competitiva se defronta com uma curva de demanda de inclinação descendente, ou seja, enquanto as empresas perfeitamente competitivas apresentam curvas de demanda horizontais na altura do preço de mercado. Assim, as empresas monopolisticamente competitivas seguem as regras monopolistas de maximização de lucro, ou seja, escolhem a quantidade em que a receita marginal se iguala ao custo marginal e então usam a sua curva de demanda para identificar o preço condizente com essa quantidade, ok? Então, isso aí é característico. Então, as empresas monopolisticamente competitivas, as empresas da competição monopolística, elas apresentam regras monopolistas. Elas maximizam lucro em que receita marginal se iguala ao custo marginal, então usam a curva de demanda para identificar o preço condizente com essa quantidade. A figura 2 mostra as curvas de custo, demanda e receita marginal de duas empresas típicas, cada uma em certo setor de competição monopolística diferente. Nos dois painéis, a quantidade que maximiza o lucro está na interseção das curvas de receita marginal e de custo marginal. Os dois painéis da figura mostram diferentes situações no que se refere ao lucro da empresa. No painel A, o preço supera o custo total, de modo que a empresa tem lucro. No painel B, o preço é inferior ao custo total. Neste caso, a empresa não é capaz de obter lucro positivo, de modo que o máximo que pode fazer é minimizar os prejuízos. Isso tudo deve lhe parecer familiar. Portanto, uma empresa monopolisticamente competitiva escolhe sua quantidade e seu preço da mesma maneira que o monopólio. No curto prazo, esses dois tipos de estrutura de mercado são semelhantes. Vamos lá rapidinho na figura 2. E aí vamos ver. Competição monopolística no curto prazo. Então, os competidores monopolísticos, da mesma forma que nos monopólios, maximizam o lucro produzindo a quantidade em que a receita marginal se iguala ao custo marginal. A empresa no painel A, portanto, apresenta lucro. Por quê? Porque a essa quantidade o preço fica acima dos custos total médio. Então, veja, o preço está aqui, o custo está aqui, este é o custo total médio, portanto, a demanda passa por aqui, então o preço, veja, o preço ele está acima do custo total médio. A empresa no painel B tem prejuízo porque o custo
porque a essa quantidade o preço é inferior ao custo total médio. Então, no caso da empresa, veja aqui, o preço ele está abaixo do custo total médio, portanto, enquanto essa área achurada aqui ela é lucro, quando você inverte, quando o custo total ele é maior que o preço, consequentemente essa área aqui se transforma em prejuízo, mostrando, portanto, um custo. Então, quantidade que minimiza o prejuízo, e no outro caso, no caso do painel A, essa é a quantidade que maximiza o lucro. Se você não entendeu, se está difícil, volta essa videoaula quantas vezes for necessário para compreender como é a competição monopolística no curto prazo. Então, nesta estrutura de mercado, competição monopolística, as empresas elas têm, portanto, características de monopólio. Então, mais uma vez, uma empresa monopolisticamente competitiva, ela vai escolher a quantidade que produz e o preço em que vende da mesma maneira que o monopólio, portanto, aquela opção com lucro. Isso estamos falando no curto prazo. Portanto, esses dois tipos de estrutura de mercado são considerados semelhantes. Então, no curto prazo, monopólio e competição ou concorrência monopolística vão ter as mesmas características no que tange a quantidade de produção, a quantidade que maximiza o lucro e o preço de mercado. Agora, o equilíbrio no longo prazo. A situação retratada na figura 2 não dura muito tempo. Quando as empresas apresentam lucro, como no painel A, há um incentivo para que novas empresas entrem no mercado. Essa entrada aumenta o número de produtos dentre os quais os clientes podem escolher e, com isso, reduz a demanda para cada empresa já presente no mercado. Em outras palavras, o lucro incentiva a entrada, a qual desloca para a esquerda as curvas de demanda com as quais se deparam as empresas já existentes. Então, veja aqui no painel A e no painel B. Então, essa empresa com lucro seria no curto prazo, atrai novas empresas, e essa curva de demanda ela se desloca para a esquerda, portanto, se desloca para baixo, porque você vai ter mais produtos, mais oferta e, consequentemente, essas empresas terão que se deparar com preços de mercado menores. Então, voltando, o lucro incentiva a entrada. Então, empresa com lucro no curto prazo, então, já que você não tem barreiras à entrada ou à saída, então, se a competição monopolística, ela no curto prazo tem características de monopólio, significa que ela lucra, maximiza o seu lucro, o lucro atrai novas firmas, que vão deslocar para a esquerda as curvas de demanda com que se deparam as empresas já existentes. À medida que cai a demanda pelos produtos dessa empresa, seus lucros diminuem, ou seja, à medida que entram novas firmas, portanto, a tendência é que o lucro médio de cada empresa individual, eles vão diminuir porque você vai repartir o mercado por mais empresas. Inversamente, quando as empresas, portanto, elas têm prejuízos, como no painel B, aquelas que estão no mercado têm um incentivo a sair. Então, aí também você tem o outro lado. Se você tem um setor que vai vivendo prejuízos, você, consequentemente, como não tem, mais uma vez, barreira entrada e saída, você incentiva que mais empresas saiam do mercado e, portanto, você diminui a quantidade de empresas dentro do mercado. Então, com a saída de empresas, os clientes têm menos produtos para escolher. Essa queda do número de empresas, portanto, aumenta a demanda para as empresas que continuam no mercado, que aí vão passar a lucrar. Então, veja, este mercado, claramente, você tem que compreender quais são os movimentos de curto e longo prazo. Então, se no curto prazo a competição monopolista de um determinado setor apresenta lucros interessantes, mais empresas entram, mais empresas repartem o mercado, mais empresas vão oferecer este produto, consequentemente haverá uma tendência a uma queda de preços, consequentemente isso diminuirá o lucro das empresas já existentes. E se a empresa tiver em prejuízo no longo prazo acontece o movimento inverso, ou seja, se um determinado setor tem prejuízo,
empresas vão abandonar este mercado, consequentemente, aqueles que ficam vão ter que oferecer seus produtos para mais clientes, o que também aumenta o seu lucro, ou melhor, ou diminui o seu prejuízo. Em outras palavras, os prejuízos elas incentivam a saída e esta desloca a curva de demanda das empresas remanescentes que permanecem no mercado para a direita. Com o aumento da demanda pelos produtos das empresas remanescentes, estas passam a ter lucros crescentes, isto é, prejuízos decrescentes. Então veja que há um movimento de longo prazo, um movimento de curto prazo, um movimento de longo prazo, um movimento de curto prazo e, consequentemente, esses movimentos vão ajustando a quantidade de empresas que permanecem no mercado, a quantidade de empresas que entram no mercado ou a quantidade de empresas que saem do mercado, mostrando, portanto, que este é um setor que claramente tem, neste sentido aqui, as características do chamado mercado competitivo. Ou seja, a fácil entrada e saída vai fazer com que novas empresas surjam quando o setor vai bem e vai fazer com que menos empresas, ou vai fazer com que empresas saiam deste setor quando as coisas elas vão mal, e a gente precisa ter este entendimento de como funciona este mercado. Esse processo de entrada e saída continua até que as empresas do mercado tenham um lucro econômico exatamente igual a zero. A figura 3 representa o equilíbrio no longo prazo. Assim que o mercado atingir este equilíbrio, não haverá incentivo para a entrada de novas empresas, nem para a saída daquelas já presentes no mercado. Observe que a curva de demanda dessa figura mal toca a curva de custo total médio. Matematicamente, dizemos que as duas curvas são tangentes uma à outra. Essas duas curvas devem ser tangentes, uma vez que a entrada e a saída reduziram o lucro a zero. Como o lucro por unidade vendida é a diferença entre o preço encontrado na curva de demanda e o custo total médio, o lucro máximo somente será zero se essas duas curvas, portanto, se tocarem ao se cruzarem, ou as duas curvas se tocarem sem se cruzar. Corrigindo, o lucro máximo somente será zero se essas duas curvas se tocarem sem se cruzar. Observe também que esse ponto de tangência ocorre na mesma quantidade em que a receita marginal se iguala ao custo marginal. O alinhamento desses dois pontos não é coincidência, portanto, é necessário porque essa quantidade específica maximiza o lucro e o lucro máximo é exatamente zero no longo prazo. Então, como você tem esse movimento de entrada ou de saída, a tendência é que essas entradas e essas saídas reduzam o lucro a zero, ou o lucro máximo vai ser exatamente zero quando a gente estiver falando sempre do longo prazo. Em suma, são duas as características que descrevem o equilíbrio de longo prazo em um mercado monopolisticamente competitivo. Então vamos lá. Duas características que descrevem o equilíbrio de longo prazo em um mercado monopolisticamente competitivo. Como no mercado monopolista, o preço é superior ao custo marginal. Ok. Essa conclusão surge porque a maximização do lucro requer que a receita marginal seja igual ao custo marginal e porque a curva de demanda de inclinação descendente faz com que a receita marginal seja inferior ao preço. Como no mercado competitivo, o preço é igual ao custo total médio. Essa conclusão surge porque as livres entrada e saída levam ao chamado lucro econômico a zero. A segunda característica mostra como a competição monopolística difere do monopólio. Como o monopolista ele é o único vendedor de um produto que não tem substitutos próximos, pode obter lucro econômico positivo mesmo no longo prazo. Então, essa é a característica do monopólio. Então, como só o cara vende, só uma firma vende um determinado produto, não existe substituto, ela pode continuar tendo lucro econômico positivo no longo prazo sem ser incomodada. No entanto, quando você tem a livre entrada nos mercados monopolisticamente competitivos, o lucro econômico das empresas nele existentes é reduzido para zero no longo prazo. No curto prazo,
pode até existir um lucro econômico positivo, ok? Mas no caso do longo prazo, esse lucro econômico ele é igual a zero. Pois bem, a figura 3 mostra o seguinte: competição monopolística no longo prazo. Então, no mercado monopolisticamente concorrencial, se as empresas estão tendo lucro, novas empresas entram e as curvas de demanda daquelas já existentes se deslocam para a esquerda. Então, a curva de demanda se desloca para a esquerda no caso de novas empresas entrando. De maneira similar, se essas empresas estiverem tendo prejuízos, algumas das existentes sairão do mercado e as curvas de demanda das empresas remanescentes que permanecem no mercado se deslocam para a direita, se deslocam para cima. Por causa desses deslocamentos da demanda, uma empresa monopolisticamente competitiva acabará por se encontrar no equilíbrio de longo prazo mostrado aqui. Então, repetindo, por causa desses deslocamentos da demanda, uma empresa monopolisticamente competitiva acabará por se encontrar no equilíbrio de longo prazo mostrado aqui. Então, nesse equilíbrio, o preço ele é igual ao custo total médio. Então, veja, o preço igual ao custo total médio. Então, temos o preço aqui sobre a curva de demanda e também sobre o custo total médio. Então, neste ponto aqui, a empresa tem lucro igual a zero no longo prazo com esses movimentos. Então, esses movimentos, naturalmente, de entrada ou de saída, levam na competição monopolística, no longo prazo, a empresa ao chamado lucro igual a zero. Ok? Então, essa aí é uma importante característica